autorizada a entrar dentro da Vila Olímpica. Estou pegando exemplos de como são essas regras particulares que segmentam a cidade, integram elas a pedaços da cidade entregues a interesses segmentados do capital, de vários tipos, e aí se constitui então uma grande coalizão de capitais, não porque eles têm algum projeto a oferecer à cidade, mas porque o seu conjunto de interesses segmentares são atendidos. E isso remete a uma questão que é a dificuldade da gente unificar a nossa luta. É porque também a forma como eles abordam a cidade é fragmentando a cidade, desestruturando a cidade, dividindo a cidade em pedaços, onde cada pedaço é um negócio. No Rio de Janeiro, novamente a vanguarda, a área portuária do Rio de Janeiro foi entregue sob concessão a um grupo de empresas, vou dizer o nome, mas acho que vocês já ouviram falar. Oderbest, OAS, não sei se já ouviram falar. Não, ainda bem. Mas no caso do Rio de Janeiro tem uma empresa também que é carioca, que vocês acabaram ouvindo falar, se nós conseguimos crescer com a nossa cidade empresarial. Mas enfim, essas empresas terão essa área portuária como área praticamente é um pedaço da cidade terceirizada. Eles vão poder cobrar impostos, vão poder vender serviços, água, luz, etc., fazer concessões de serviços públicos. É um pedaço da cidade absolutamente terceirizado. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu conheço melhor, há disputas onde fazer intervenções urbanas. Então, por exemplo, a Carvalho Roski é uma empresa que tem grandes terras na Barra da Tijuca. Então, ela é muito associada ao presidente do COI. Então, ela luta para que os investimentos sejam para lá. As outras, é essa a forma como se configura a cidade, como ela é fragmentada. Então, a cidade da exceção, num certo sentido, ela desconstitui o tipo de Estado republicano, democrático que nós havíamos pensado, para instaurar uma coisa que nós não imaginávamos, que eu estou chamando de democracia direta do capital. Nós sempre lutamos pela democratização do Estado em direção à sociedade civil. Era assim que nós pensávamos, a transição do Estado autoritário para o Estado democrático, de maneira que as múltiplas formas da organização da sociedade civil passassem a assumir progressivamente os processos de decisão. Só que a forma como essa transição acabou se dando, em ritmos diferentes e com experiências diferenciadas em cada cidade, evidentemente, a experiência de Porto Alegre tem uma dinâmica e uma verdade própria que não se resume, não é a mesma de Curitiba, não é a mesma do Rio de Janeiro, de Recife ou Salvador, mas eu diria que o movimento geral, mesmo ali onde surgiram experiências riquíssimas de participação, conduziram progressivamente a que a cidade de exceção se instaure e a sua contraface seja a democracia direta do capital. Ou seja, nós não estamos diante das formas tradicionais do Estado burguês e da representação burguesa, onde as classes se representam através dos partidos e os processos decisórios operam um certo mecanismo de representação que tem um mínimo de visibilidade. Não, tudo bem, as coisas são aprovadas na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, mas ali não se toma decisão nenhuma. As decisões não são tomadas ali. Muitas vezes nós não sabemos e não é visível onde foram tomadas essas decisões. E, no entanto, elas se impõem como inexoráveis, como inevitáveis. E quando chega na Câmara Municipal, nós descobrimos que tem 60-1 os resultados dessas votações, não sei aqui, se aqui no Porto Alegre como é que está, mas então, de repente, em 2 dias, eu já enriqueci o meu repertório do que eu estou chamando de leis de exceção. Marcelo citou, o Senado Federal acabou de criar, em 10 dias passou pela Câmara do Senado uma medida provisória aumentando os índices de endividamento dos municípios, se for para fazer obras para as Olimpíadas e os Jogos. Então, são uma série de regras de exceção que passam apenas aparentemente pelos processos democráticos, republicanos de representação, mas que, na verdade, operam e são decididos através dos mecanismos da democracia direta do capital. Então, eu diria que cidade de exceção e democracia direta do capital são os nossos adversários. E, como já foi dito aqui, eles não são os adversários da ilha ou da Restinga. São os adversários da Restinga, são os adversários de toda a população de Porto Alegre, são os adversários da população urbana das nossas grandes cidades, e articulam interesses internacionais. Quem viu o que passou-se na África do Sul vê que opera um modelo que é internacional. Ou seja, milhares de pessoas foram retiradas
das áreas centrais das grandes cidades sul-africanas, onde se executavam, se realizavam a Copa do Mundo. Então, a cidade de exceção, portanto, realiza de maneira plena a cidade do mercado, a cidade mercadoria, a cidade empresa, a cidade orientada para o mercado. E ela tem uma dupla dimensão. De um lado, ela desloca do Estado, tal como nós o reconhecemos, os aparelhos formais do Estado, para outros campos e mecanismos de poder e decisão, o governo da cidade. Claro que a cidade, todos nós sabemos que a cidade não é governada pela governança solidária. Mas, na verdade, ela também não é governada pela Câmara Municipal. Vamos falar sério. Também não é pelo governo do Estado, nas suas formas, ou pela Assembleia Legislativa. Isso daí vale a proposta de conversa, né, dizendo, primeiro, nesse mês a gente avançou bastante. Houve um acordo, em São Paulo se elaborou uma minuta de uma carta-plataforma, houve um acordo de que vamos tentar produzir em todas as cidades, convergir para uma única declaração nacional em relação aos jogos. Então, tem gente aqui que já deve ter a versão dessa carta. A ideia é de que caminhemos para o dia 25 de março. Vocês sabem que 25 de março desse ano que está acabando, nós tivemos o Fórum Social Urbano no Rio de Janeiro, definimos o dia 25 de março como Dia Internacional de Luta pela Justiça Urbana. Então a ideia é convergir para no dia 25 de março lançar a público uma plataforma que unifique a luta em todas as cidades brasileiras, né, dos comitês populares, Copa. Rio de Janeiro vai ter um comitê popular da Copa e dos Jogos Olímpicos. Assim eu espero. Da importância de caminharmos todos para ter o mesmo nome, para termos o mesmo slogan, ou seja, para configurar de fato politicamente o movimento nacional. Claro que depois cada cidade pode acrescentar as suas palavras de ordens particulares, mas que o movimento tem um nome nacional que a gente se chame da mesma maneira, não é Fórum Porto Alegrense da Copa, o outro é Luta Carioca contra os Jogos, o outro é Fórum Comitê Popular, outro nome qualquer seja, mas um que seja de todo mundo, que a gente aceite todo mundo se chamar da mesma maneira, para trabalhar em direção a uma plataforma nacional que coloque algumas coisas. E definimos algumas tarefas, né, de trabalhar em direção a esse 25 de março. Eu não estou aqui representando ninguém, eu estou aqui mais como informante, né? Como eu acompanhei isso, eu estou informando a vocês, mas eu acho que seria muito bom que todo mundo caminhasse nessa direção. Então, que a gente está trabalhando entre nós, um elemento importante dessa luta, nós sabemos, é aumentar o custo da violência que os inimigos vêm abatendo sobre o nosso povo. Então, repercutir a dimensão, a destruição ambiental associada. Eles querem ser verdes, a Copa Verde, os Jogos Olímpicos Verdes, são destruidores, né? Eles querem deixar um legado, o legado deles é de miséria e de desigualdade. Então é necessário tornar isso mais evidente. Para a nossa própria população, há um esforço de informação que é fundamental. É necessário dizer quanto 60% da nossa população urbana não tem esgoto. Quanto de esgoto se poderia fazer com esses bilhões e bilhões e bilhões que estão se colocando nos estádios que vão ficar vazios a partir daí? Vamos ver, um estádio, uma cidade como Porto Alegre, 52 semanas no ano. Se houver um jogo grande por semana, que já exige bastante, não quero desqualificar o Caxiense. 35 dias por ano de jogos formado para nós, os presidentes dos clubes. Então isso é o seguinte. Então isso quer dizer que nós vamos ter esses estádios 320 dias vazios. Qual é o capitalista que investe num capital para só trazer lucro em menos de 1/10 dos dias do ano? É porque isso está sendo feito com dinheiro público. Isso só é rentável com o nosso rico dinheirinho. O meu, o seu, o nosso, não é isso? Sem falar de uma série de outros recursos. Então, é necessário que a gente produza isso. Então, uma ideia que surgiu também, e acho que vocês já estão avançados, e acho que essa reunião de hoje, fazer uma espécie de um dossiê sobre cada cidade. Quais são os eventos que estão sendo organizados, os projetos associados, quais são os custos desses projetos, quais são as empresas envolvidas nesses projetos,
qual é a população que está sendo deslocada de maneira compulsória, quais são as perdas impostas às cidades. Quer dizer, a gente produz um dossiê que possa ser parte de um dossiê nacional, a ser preparado nacionalmente, a ser mandado para o Comitê Olímpico Internacional, a ser mandado para a FIFA. Não que a FIFA e o Comitê Olímpico não sejam cúmplices disso, são promotores disso, mas digamos que isso gere uma dinâmica de aumentar os custos políticos e que cria uma situação de negociação mais favorável nas lutas locais que estão sendo travadas. Então, eu acho que, eu diria, apesar das dificuldades, e quando a gente ouve cada relato, a gente vê da dificuldade extraordinária que cada comunidade ameaçada pelo deslocamento compulsório, violentada em seus direitos, está se confrontando, eu queria dizer que, de outro lado, temos alguma coisa importante. O que está acontecendo aqui está acontecendo em outras cidades. Em Fortaleza já há um movimento relativamente forte organizado. No Rio está se retomando, houve um fórum social do PAN, obteve algumas vitórias na luta do PAN, não todas as vitórias que gostaríamos, mas obteve algumas, conseguiu evitar que algumas comunidades fossem deslocadas. Claro que a ofensiva retorna agora com mais virulência, mas essas comunidades são organizadas. Eu poderia relatar aqui situações tão dramáticas quanto a que vocês relataram. Seria importante, em algum momento, vocês vão estar se encontrando com as pessoas que estão nessas comunidades lutando. Acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que deliberar no dia 25, como caminhar para uma unificação que junte as comunidades, seus militantes, seus ativistas, suas experiências de luta a nível nacional também. Mas o que eu quero dizer um pouco é o seguinte: a Restinga não está sozinha, Porto Alegre não está sozinho, e temos uma luta nacional a construir também. Muito obrigado.